Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ó, João Santista entrou, Fante. Como é que estão? Todo mundo veio prestigiar aí? Primeira live do nosso futuro curso para a segunda fase da OAB. E aí, Fante, tudo certo? João Santista. Fala, Fernando Barbosa, tudo bom? Já estão de férias aí, Barbosa? Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aqui, tem mais gente que está chegando. Fabianinho, grande Fabiano, ó, saiu a data, hein, Fabiano? Começar a preparar agora, hein, primeira fase, férias tá aí para estudar, hein? Fabianinho, grande Fabiano, ó, saiu. Esperar o pessoal entrar aqui. O pessoal tá chegando. Natália. E aí, Natália, como é que estão as coisas aí? Ó, até a Ana apareceu aí. Tudo bom, Ana? Cássio. Cássio, vamos começar, né, cara? Vamos ver, o pessoal tá chegando já, esperar mais uns minutinhos e a gente já começa. Vamos ver aqui, o pessoal tá mandando mensagem. Cássio logo vai começar a fazer suas lives também, Cássio. Quero ver, hein? Então, pessoal, vamos lá, só mais uns minutinhos e a gente já começa aqui a falar sobre essa segunda fase da OAB que vai ter agora de Direito do Trabalho. Tiago entrou, ó, Tiago. Quem diria, hein? E aí, Tiago, beleza? Boa tarde. Então vamos lá, pessoal. Vou falar breves insights aqui para vocês. Para quem já fez a prova da segunda fase, né, vai refazer agora. Eu acho que toda dica é importante, né? Não tem caminho fácil, caminho curto, mas tudo que a gente puder assimilar que nos ajude a realizar a prova é bem-vindo, né? Então, primeiramente, queria parabenizar aqueles que já foram aprovados na primeira fase, estão agora na segunda fase.
pela primeira vez, né? Superaram. Para aqueles que estão fazendo a segunda fase novamente, dá aquele parabéns aí, né? Muita gente considera aí a primeira fase a prova mais difícil, seja lá pelo número de questão de disciplinas, né? São 20 disciplinas, muitos assuntos sem uma relação direta a serem estudados. Alguns assuntos a gente tem mais facilidades, outros assuntos nós temos mais dificuldade. Uma prova também que não tem consulta, né? Então você não pode ali ter um material de apoio, vademécum, um código, uma súmula. Você tem que ter tudo mais ou menos decorado. Tem gente que tem uma certa facilidade na memória fotográfica para decorar os artigos, para memorizar alguns assuntos. Tem outras pessoas que têm mais facilidade em desenvolver o raciocínio, mas não tem a facilidade em decorar. E essa, para a grande maioria, eu acho que é o grande diferencial das duas provas, né? O primeiro diferencial, então, é que a prova, a segunda fase da OAB, você tem o apoio, né? Você tem a consulta a material. A gente vai falar um pouquinho daqui um pouco sobre como você pode utilizar esse material de uma forma mais benéfica, o que te ajuda mais, né? Mas também a parte da segunda fase que facilita é que você tem uma delimitação dos assuntos, né? Então você escolhe lá qual é a matéria que você quer fazer a segunda fase, e a partir do momento que você delimitou aquela matéria, subentende que pelo menos sobre aquela disciplina você tem alguma familiaridade ou alguma facilidade, né? Então nós temos aí, em vez das 20 disciplinas, né, da primeira fase, nós temos aí uma delimitação de 7 disciplinas, das quais você vai escolher uma. Então, você pode escolher entre direito civil, direito penal, o direito do trabalho, que é essa disciplina que a gente vai falar aqui um pouquinho. Tem ainda o empresarial, né, o constitucional, então, e o tributário, né? Então, quando você escolhe para a segunda fase essa disciplina, você consegue ali focar, né? Seja no direito material, seja no direito processual, você consegue focar naquela disciplina ali que você tem maior facilidade, né? Ou pelo menos delimita ali que você vai focar numa coisa só, você não precisa estudar outras matérias periféricas. Mas além dessas características da prova, né, da segunda fase, nós temos os pontos ali, as características objetivas, que alguns candidatos acabam não tomando cuidado de analisar e que acabam descobrindo esses detalhes na hora da prova. Então, a prova vale 10 pontos, né? Desses 10 pontos, eles são divididos 5 pontos na peça prática. Ela tem uma peça prática que vale 5 pontos dentro daquele assunto delimitado, do assunto escolhido, né? Da disciplina elegida, eleita, né? Pelo candidato. E 4 questões discursivas, que também serão sobre aquela disciplina. Mas aí você pode ter a incidência de questões de direito material, no nosso caso, direito material do trabalho, e também direito processual, que no nosso caso em específico da segunda fase trabalhista, vai ser mais enfocada no direito processual do trabalho, mas que se aplica subsidiariamente também ao processo civil, né? Então você tem ali a incidência, pela análise que eu fiz das últimas provas e pelo que a gente vem acompanhando, sempre nas questões discursivas ali, as questões abertas, há uma equivalência, né? Um pouco do direito material e um pouco de questões envolvendo o direito processual, tá? Então, essa peça prática, ela acontece também no caderno de questões. Ela tem uma limitação de 5 páginas, tá? Cada página, ela contém ali cerca de 150 linhas. Então, quando você vai fazer o estudo, você tem que fazer já pensando que você deve fazer uma peça completa, mas também não extensa o suficiente, né, para que ocupe todo esse espaço, sem que você consiga colocar os principais pontos. Então é por isso que é muito válido, né, e é muito importante você ter esse treinamento, né, esses simulados anteriores, porque você vai chegar na hora da prova já sabendo que você precisa desenvolver aquele conteúdo dentro daquele espaço delimitado. Não adianta você fazer uma peça muito pequena
dentro de uma folha, faltando ali o conteúdo que você precisa expor para o examinador para fazer a pontuação, nem uma muito grande que você coloque só metade da sua peça prática, porque não vai ter o espaço suficiente para terminá-la. Então, a peça prática você tem 5 páginas, 150 linhas ali aproximadamente. As questões discursivas são 4 questões discursivas, o valor de cada uma é de 1,25 e envolve ali, como eu já disse, direito processual e o direito material, tá? da matéria, né? Da disciplina opção do candidato. Cada questão tem um máximo de 30 linhas para ser respondidas. Via de regra, as questões não são uma única questão, sempre vem um A e um B, né? Várias opções que você tem que desenvolver. Então, questão número 1 vem a letra A e a letra B, normalmente ali misturando direito material e direito processual. A aprovação do candidato acontece com 6 pontos, então você tem dentro da peça prática valendo 5 e das 4 discursivas valendo 1,25 cada uma, também somando 5, você precisa, para ser aprovado, fazer os 6 pontos. Né? Esses são os dados objetivos, são todos os dados que estão no edital, tá, pessoal? Então, a gente vai falando aqui, mas são todos dados que vocês podem extrair do edital. É que não é costume, né? O pessoal normalmente acaba não lendo o edital, né? Tem muita coisa para estudar, não vou perder tempo lendo o edital, mas no edital tem as informações preciosas que você pode ser surpreendido no horário, na hora da prova, caso não tenha se preparado da forma correta. E em relação à consulta, pessoal, ao material de consulta também é um assunto que a gente sempre é questionado, né? Então, o edital também traz quais são os materiais de consulta que você pode usar na prova e também traz o que você não pode usar na prova. Então, o material de consulta padrão básico é o Vademécum. Você pode usar legislação não comentada, não comparada e não anotada. Então, legislação seca, né? Pode ser usado. Código. O código comum você pode utilizar. O código pode ser um código organizado, tá? Então, para você que vai fazer a segunda fase em direito do trabalho, existem as CLTs, né? CLTs organizadas, que são muito importantes porque ela traz ali um vasto conteúdo de legislação, súmulas, enunciados específicos da disciplina, que às vezes você tem, dependendo do Vademécum comum que você adquire, ele não traz alguns desses elementos dessa legislação ou das súmulas, dos entendimentos, né, do TST, os enunciados, orientações jurisprudenciais. Então é importante, quando você for se preparar para realizar a segunda prova, que você tenha o material mais adequado possível. Então esses códigos organizados, eles são admitidos, está no edital, são aceitos. É óbvio que ele é organizado, mas não pode ter comentário, não pode ter remissão à doutrina, não pode ter remissão à jurisprudência, remissão a informativos do TST ou de outros tribunais, do STF, não pode ter remissão a informativos ou qualquer outro tipo de anotação. Então, códigos anotados não pode, código comparado, com legislação comparada também não pode. Livro de súmulas também é uma questão que sempre é questionada, né? Então, livro de súmulas, posso levar um livro de súmulas? O edital permite que você leve o livro de súmulas, pessoal. Então, súmulas organizadas, tá? Pode ser usado. Existem autores que desenvolvem bons livros de súmulas, OJs, do TST, do STF, que estão organizadas, tá? Índice alfabético, enfim, por assunto, índice cronológico de súmulas, orientações jurisprudenciais e enunciados. Pode usar também. Então, se você tem disponibilidade para ter esse tipo de material, é um material que vai te auxiliar na prova. Índice remissivo também é admitido, tá? O índice remissivo também é admitido. Regimento interno, pode usar. Acredito que vocês não vão precisar, né, usar o regimento interno do TST para fazer a sua prova, mas o edital permite que você utilize.
Então, quem tiver esse material disponível e quiser levar para a prova, se tiver tempo disponível para isso, pode utilizar como material de apoio, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, repito, tem, tá, no edital. Vocês lendo o edital, tem tudo, todo o material que você é permitido levar e o material que você não pode utilizar. Outra questão que também é sempre trazida e gera muitas dúvidas, tá? E não são só dúvidas dos candidatos, dúvidas também na realização das avaliações. Quais são? A questão da marcação do material. Então, vou levar o meu vademécum, posso fazer anotações no vademécum, posso grifar, o que eu posso marcar com marca-texto, o que não posso marcar com o marca-texto, posso fazer circular palavras, enfim, tudo isso gera alguma dúvida. O que o edital traz, que são regras objetivas? A simples utilização de marca-texto, então é permitida, posso fazer traço, posso fazer circular palavras, posso circular só o artigo, posso circular, enfim, a marcação com o marca-texto, ela é permitida, tá? Traços ou simples remissões a artigos de lei também é permitido. Posso marcar com clipes o meu vademécum? Posso marcar. Clipes colorido? Pode também, tá? O que o edital ele proíbe é que tenha qualquer tipo de identificação, né? Que faça remissão a peças práticas, a algum enunciado, enfim, a anotação, comparação, informativo, não pode, tá? Então, se você quiser pegar o seu vademécum, fazer a marcação dele com marca-texto, com caneta normal, independente, você pode, é autorizado pelo edital do concurso, tá? Separador de código, aquelas lapelinhas coloridas que vem, é permitido? Também é permitido. O edital, ele faz a indicação de que os separadores, eles são permitidos desde que tenham simples remissão aos ramos do direito. Então, não posso levar um marcador e começar a colocar anotações. Por quê? Porque o examinador ali, o fiscal da prova, ele pode entender que isso daí você está inserindo informações, fazendo anotações, remissões que não são permitidas. Então, muito cuidado com esses separadores, tá? Eles só podem fazer remissão a ramos do direito. Destaque, grifo, com uso índice, no índice cronológico, no índice alfabético, é possível? É permitido? Também permitido, tá lá no edital dizendo que você pode fazer essas anotações. Remissões. O edital, pessoal, ele fala que o candidato pode fazer remissões no código, no vademécum, no livro de súmulas, enfim, pode fazer remissões. Qual é a orientação que eu dou para o candidato que entende que quer fazer remissões no seu material? Faça essas remissões a lápis. Por quê? Caso seja identificado no momento da prova ou no momento anterior à prova que existe alguma remissão e o fiscal entenda que essa remissão é uma remissão não permitida, você tem a possibilidade de apagar essa remissão, o que você não vai conseguir fazer caso você tenha passado isso à caneta, tá? Então, esse é um ponto que gera muita dúvida. Por quê? Porque vai depender também da pessoa que está ali, né, fazendo a fiscalização dos materiais. Então, ela pode entender que determinada remissão sua configura uma anotação ou uma orientação não permitida. Então, faça de forma que não prejudique você. Então, faça lápis. Você, embora não possa usar a borracha na prova, se precisar, você pode levar a borracha, você pode apagar ali, desde que o fiscal ali autorize, tá? Então, eu tenho alguns alunos falando, professor, será que seria melhor eu levar 2 códigos, então? Levar 2 vademécum, um sem anotação e o outro com as anotações? Olha, eu acho que é desnecessário. Se você vai usar um vademécum que não tem nenhuma anotação, então, de repente, ele não vai te auxiliar. É melhor você ter um material que você preparou, você destacou lá
os pontos que você entende mais importantes, você tem lá os separadores que vão te auxiliar a ganhar tempo na hora de fazer a identificação, a localização de determinada legislação, e você vai usar um VADEMEC que não vai ter nada. Então, assim, se você tiver 2 para levar, ok. Caso você não tenha, entendo que um só ele é mais do que suficiente para você fazer a prova, tá certo? Outra coisa que é muito importante, pessoal, que eu sempre oriento a fazer, né? Isso acho que é o trabalho básico se você vai prestar a prova da OAB, é fazer uma análise das últimas peças. Então pegue lá, seja para estudo, seja para análise, as últimas peças das últimas provas, as peças práticas que já caíram. Então você sabe lá que na última prova, caiu, vamos dizer lá, um recurso ordinário, foi a última peça prática exigida. Você sabe que dificilmente o examinador vai repetir essa peça na próxima prova. Quando é dificilmente, não quer dizer que não possa acontecer, mas assim, você já tem aquela noção que, pela estatística, o examinador não costuma repetir peças em provas sequenciais. Então, você tem já a ciência de que o recurso ordinário deve ser estudado, inclusive você deve estudar todas as peças que vão cair, o recurso ordinário deve ser estudado, mas a chance de incidência dele na prova seguinte a que ele caiu não é muito grande, tá? Você consegue ter esse tipo de vantagem na hora de estudar. E também os temas mais recorrentes nas peças práticas. Por exemplo, se você pegar as últimas 5 provas da OAB, você vai verificar que existem alguns temas que são recorrentes, tá? Então esses temas, quando você for fazer o destaque lá no seu material, quando você for usar o seu marca-texto, qual que é importante você ter? Você destacar aqueles artigos que têm mais recorrência, aquelas súmulas que são mais exigidas. Então, por exemplo, dentro dos temas mais recorrentes da análise que eu fiz das últimas provas, dentro do direito material, sempre tem alguma questão que trata do sócio retirante, seja tratando do prazo da saída do sócio, seja tratando da responsabilidade do sócio retirante. Então você sabe que você deve destacar, caso você vá destacar no seu VADEMEC, o artigo 10A da CLT, o artigo 1003 do Código Civil, que traz justamente essa matéria de responsabilidade e prazo do sócio retirante. Quando você vai ver matéria sobre contrato de trabalho, é uma matéria que cai não só nas provas, na parte das questões discursivas, mas ele cai também na peça prática. Então é bom você já ter uma familiaridade de localização dentro da sua CLT, dentro do seu código, aonde estão os artigos que tratam da peça do contrato de trabalho. Então, dentro da questão de contrato de trabalho, período de experiência, então você já deixa lá destacado o artigo 442, o artigo 445 fala lá dos prazos, fala da forma de prorrogação, né? Teletrabalho também é um tema atual, recorrente nas peças e nas questões práticas. Então, o artigo 75 C, o artigo 75C da CLT é um artigo que você deve ter uma atenção, já deixar ele destacado. Terceirização, então, pessoal, sempre tem alguma questão. É um tema que traz não só o entendimento, né, a celeuma entre o entendimento do TST como do STF, mas também é um tema atual. Então, a súmula 331 do TST, caso você vá desenvolver uma peça prática, você tem que saber o entendimento do TST, se você for o autor, se você estiver fazendo uma peça prática de defesa, representando a reclamada, saber sobre o tema 246 do STF, que fala sobre a terceirização da licitude. Também é importante que você faça esse destaque na parte de súmulas do seu código, do seu VADEMEC. Dentro de direito material ainda tem lá a questão de jornadas, né? Jornada relacionada a teletrabalho. Então, de novo, teletrabalho é um tema bem recorrente nas últimas provas e que provavelmente vai ser recorrente nas próximas provas também. Intervalo, interjornadas, intrajornadas, né? Agora, aquela questão da natureza, né, indenizatória desses intervalos quando não concedidos também já foi objeto de questionamento nas últimas provas das questões discursivas.
também você tem que dar destaque para isso daí. Cargo de confiança também é um tema sempre recorrente. Fracionamento de férias dentro da jornada são os temas mais solicitados. Enfim, pessoal, vocês têm que analisar as últimas provas justamente, né, para ter essa noção de quais são os temas mais recorrentes. É óbvio que a gente não consegue antecipar tudo que o legislador pode, o examinador pode trazer, mas assim, você já sabe que a banca lá, a FGV, ela tem predileção por alguns assuntos. Então você não faz só o estudo, para se preparar para a prova, você não estuda só a matéria, você também faz essa análise. E quando a gente faz esse curso aqui de segunda fase, a gente traz todo esse know-how aí para vocês. Quais são as matérias mais que tem maior incidência, as peças práticas que tem mais incidência, como foi feita a análise, qual é o baseamento do gabarito para a pontuação, enfim. Posso citar aqui também, já que falei do direito processual, né, do direito material, também tem os temas mais recorrentes de direito processual. Então, questão de partes, legitimidade para ação coletiva, legitimidade do sindicato, né? Tem lá aquela questão do grupo dos empregados que foi trazido pela CLT, pela reforma trabalhista. A questão do preposto, se ele precisa ou não ser empregado da empresa. Então lá no artigo 843 da CLT que você vai ter essa resposta. São questões processuais que foram cobradas em questões abertas, dissertativas, mas que facilmente podem ser trazidas para a prova, para a peça prática. Questão da inicial, do valor da causa, também discutível, e é matéria recente, teve recente decisão do TST sobre a limitação ao valor da causa. Também é uma matéria que provavelmente vai ser cobrada nas próximas provas, seja na peça prática, seja nas questões dissertativas. Questão de decisão interlocutória, também entendimento simulado no TST, né, que não cabe lá recurso contra a decisão interlocutória. Então você tem que saber lá manejar o mandado de segurança, seja para a questão dissertativa, seja para uma peça prática. Então, se não cabe o recurso, tem entendimento simulado, a súmula 214, que também merece aí um pouco de atenção e de estudo, qual é o remédio que você tem para isso daí? É o mandado de segurança. Questão de audiência também, sempre um tema muito recorrente. A ausência do empregado, se gera o arquivamento, se pode gerar o adiamento da audiência. A questão de juntada de documentos, se posso juntar documentos na hora da prova ou não. Então, vai estar lá a resposta no artigo 844 da CLT. Também são questões que já foram muito debatidas. Então, pessoal, o que eu quis dizer com todo esse conteúdo aqui é que a análise das provas anteriores é muito importante para o candidato que vai fazer a prova de segunda fase. Seja para você ter uma noção do que é cobrado, mas como para você também ter uma noção do que já foi cobrado. Independente de quando foi cobrado, existe ali aquela chance de que não tenha logo na sequência outra questão sobre o mesmo assunto, ou pelo menos que não esteja assim diretamente relacionado à questão da prova anterior. Também, pessoal, quando for fazer aqui o curso, a gente vai trazer na elaboração de peças práticas simulados para que vocês tenham essa tranquilidade de no dia da prova ter algumas questões, alguns pontos no automático. Então, a gente sempre passa aqui, quando eu estou fazendo a correção, né, individualizada das provas da segunda fase, dos simulados, eu já vou trazendo com o aluno, já vou trabalhando isso, no sentido de que existem para todas as peças uma estrutura básica. Que estrutura é essa? É aquela estrutura, eu preciso para toda peça, independente se eu estou falando do mandado de segurança, de uma contestação, de um recurso de revista, enfim, eu preciso ter um endereçamento, eu preciso ter uma qualificação das partes, eu preciso ter uma descrição dos fatos, tá? Trazendo o direito, então trazendo do mérito, eu preciso ter ali alguma questão que pode ter a preliminar ou não, eu preciso ter um pedido e na maioria das situações o valor da causa. No final, a data e a assinatura, né? Então esses tópicos básicos
que são aplicáveis a todas as regras, né, todas as peças, eles já têm que estar no automático do candidato. Não pode chegar no dia da prova o candidato você, como será que eu faço? Endereço ao juiz ou ao excelentíssimo senhor? Esse tipo de dúvida não é bom que o candidato vá resolvê-la no horário, né, na hora que está realizando a prova. Isso daí já tem que estar no automático. Isso aí só vai estar no automático de que forma? Conforme vocês tiverem a prática, né, a reiteração aí desse estudo. Então, como eu faço isso? Realizando simulados, com os simulados sendo corrigidos e com a orientação aí de um professor. Então, tem alguns casos de alunos que quando vai fazer lá a identificação final, fez a peça, tudo certo, ele vai colocar a data e assinatura, e o edital ele é específico e objetivo quanto a isso. Então, quando a peça exigir a assinatura, o candidato deve colocar apenas a palavra advogado e reticências, ou advogado e 3x, xizinhos, né? Para que você não passe a identificação. Chega na hora da prova por uma desatenção, ou porque não está no automático, ou porque deixou para fazer a peça prática por último, fez primeiras questões abertas e está com pressa naquele final ali, você acaba colocando uma identificação. Isso daí simplesmente gera anulação, né, da sua prova. Qualquer identificação gera nota 0. Zerou na peça, você já sabe que provavelmente sua reprovação, matematicamente a sua reprovação é certa. Então, esse tipo de deslize você começa a trabalhar quando você está resolvendo os simulados, porque a hora de errar é no treino para não errar na hora da prova. Outro ponto legal de falar, pessoal, é montar um cronograma, né? Então, daqui um pouquinho falar sobre as novas datas, né, para as provas que já tem marcadas, saiu hoje, né, as datas para as provas de 2024. Então, ter um cronograma de estudos, né? O que eu vou estudar hoje? Hoje eu vou estudar só o direito material, hoje eu vou resolver questões, vou estudar direito processual, hoje eu vou fazer uma peça todos os dias, até o dia da prova ou não, vou fazer um estudo e aplicado à peça, enfim. Todo esse cronograma, ele é muito importante. Para quê? Primeiro, para que você consiga ver todo ou quase todo o conteúdo do edital que vai cair na sua prova, e para que enquanto você analisa esse conteúdo, você consiga também simular a prova. Então eu sempre falo para os meus alunos que pelo menos 2 peças práticas por semana, se você pegar, por exemplo, daqui para o dia da prova 24 de janeiro e fizer 2 peças práticas por semana, você tem ali grandes chances de estar, vamos dizer, com a prática em dia, né? Você está bem tranquilo, ter resolvido todas as peças que podem cair e também com essa parte do automático, né, que se exige para a segunda fase, também bem afiada. Essa preparação ela é orientada, então no curso a gente faz tanto a elaboração dos simulados inéditos com a correção individualizada, quanto também a simulação das questões práticas, das questões abertas, com correção também, com apresentação do gabarito, né, do espelho, que a gente entende que deveria ter sido feito pelo candidato, realmente simulando o ambiente de prova que vocês vão ter quando forem prestar o exame, valendo a nota, né? Se possível, casar o estudo, né, que eu acabei de falar. Então, questões de direito material, questões abertas, são questões que podem ser facilmente encaixadas pelo legislador, pelo examinador, na sua peça prática. Então, você conseguir casar o estudo do direito processual, o estudo do direito material, aplicável à peça prática, ao caso prático, é o que vai te fazer fixar e é o que vai te fazer te dar segurança na hora de resolver essas questões, tá? Mas acredito, pessoal, que esses insights hoje são uma conversa rápida que a gente teve, né? Seriam essas as dicas que eu poderia dar. Outras dicas que sempre são bem-vindas, né? O pessoal acaba às vezes negligenciando, mas o estudo ele é muito importante, o estudo ele é necessário, né, para a prova.
realizar as peças, o esforço ele é necessário, mas também o descanso é necessário, né, pessoal? Então não adianta, né? Agora virou o meme aí, a menina lá, a mulher que estudava 18 horas por dia. Pessoal, não se apeguem a isso é irreal, tá? Ninguém consegue estudar 18 horas por dia líquidas. Se você tirar lá um período por dia, 2 períodos por dia, a gente sabe que tem muita gente que trabalha, né, que não tem, só tem um período. Professor, só consigo fazer à noite. Ótimo, se você conseguir, dentro de um período de 4 horas, estudar 3 horas líquidas, já é um ótimo tempo de estudos. O que vale é a qualidade do estudo e não a quantidade de horas que você vai estudar. Tem muita gente que fala que estuda lá 10, 12 horas por dia, mas na verdade passa lá dessas 10 horas muito mais tempo olhando no celular, olhando para o teto, fazendo qualquer outra coisa, menos assimilando a matéria. Tá? Então o descanso ele é muito importante para a preparação. E esse descanso você vai conseguir fazer ele com tranquilidade quando você tem um cronograma que você vai seguir para a prova. Tá? Esse cronograma ele é muito importante, vai te dar tranquilidade para estudar na hora de estudar e também fazer, né, o descanso na hora que você sabe que você vai estar apto para isso. E só trazendo aqui, pessoal, prometi que eu ia falar um pouquinho, saiu hoje então a data dos 3 exames, né, nacionais unificados do ano que vem. Então, 40, 41 e 42 o ano que vem já estão marcados. O primeiro, a data de publicação do edital para abertura está marcada já para dia 2 de janeiro, então o pessoal não vai ter tempo nem para respirar. Terminou a ressaca do ano novo, já vai ter que começar a se preocupar com a prova do 40º exame. Abriu o edital no dia 2, período de inscrição do dia 8 ao dia 16. Então, primeira fase já programada para março de 2024. Segunda fase para o dia 19. Então, nós temos aí 5 meses, exatos 5 meses de hoje, para a segunda fase da OAB do próximo concurso do ano que vem. Então, dá tempo de estudar, dá tempo de se preparar. O pessoal que ficou, né, que vai fazer a repescagem, também já pode começar a se preparar, que já tem exames aí marcados. E é assim que é bom, né? Que quando marca a data é que a gente começa a se preparar com mais afinco, né? Quando não tem uma data, a gente fica meio esperando, aquele estudo meio vai, mas não vai. Agora, quando marcou a data, você não tem mais, né, motivos, ou pelo menos não deveria ter mais motivos para protelar o início dos estudos. Mas pessoal, era isso daí. Queria só bater um papo com vocês, né? Trazer algumas informações de cunho prático, outras informações objetivas que estão no edital, que às vezes a gente não tem tempo nem paciência de ler, mas que são importantes. E espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, podem mandar no meu direct e eu vou respondendo conforme for chegando. Beleza? Agradeço aí a presença de todos. Agradeço aí, Michele, Cássio tá aí ainda, grande Bruno, doutor Bruno, né? Outro exemplo aí de que se estudar passa. Conrado também. Enfim, pessoal, agradeço a presença de todos aí. Um grande abraço e vamos acompanhando aí no Instagram. Um abraço, até mais.